Seja muito bem-vindo ao meu canal e a mais um vídeo. Esse vídeo eu vou direcionar às pessoas que já são cristãs, que já são crentes em Jesus Cristo, porém não há contraindicação. Qualquer pessoa pode ver e deve ver. Mas o assunto interessa muito aquelas pessoas que já são crentes. Você já é crente, já é cristão, já nasceu de novo, já é uma nova criatura e já é salva. Salva do poder do pecado, salva da penalidade do pecado e espera ser salvo do corpo do pecado. Então você precisa ouvir esta palavra. Satanás, o texto de 1 de Pedro, capítulo 5 e versículo 8 diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em Efésios capítulo 4 e versículo 27 diz que nós devemos não dar lugar ao diabo. Ali está escrito: não deis lugar ao diabo. Muito bem, o diabo anda em derredor. Quando nós temos muro, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os livra e guarda. Então o diabo não está ao redor de nós, ele está ao derredor de nós. Mas às vezes nós podemos abrir brechas, portas, janelas e brechas. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de uma porta, de um portão para ele entrar, ele precisa só de uma brecha. Uma brecha que nós poderemos abrir e ele entrar e bagunçar com a nossa vida, com áreas da nossa vida. É por isso que muitas pessoas têm a sua vida bagunçada na família, nos negócios, na igreja, no ministério, não prospera, e quando vai para prosperar, quando está prestes a prosperar, ele dá um revés e o diabo bagunça, porque não fechou as brechas. Eu vou contar uma história rápida para você. Quando Neemias, ele veio do Império Medo-Persa, antigo Império Babilônico, para reconstruir a cidade de Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi reconstruir os muros da cidade. Ele não reconstruiu um prédio, nenhum monumento da cidade antes de reconstruir os muros. E quando ele terminou de construir os muros, e isso demorou 53 dias, porque ele teve uma liderança exemplar, os seus inimigos, vendo que não havia mais brecha, porque ele fechou os muros e a Bíblia diz que não havia brecha alguma mais. Então os inimigos dele, que eram representados por Sanbalat, por Tobias e Gesem e outros, esses inimigos mudaram agora de estratégia. Quando nós fechamos o muro e não deixamos brechas, ele usa outras estratégias. Mas quando nós deixamos brechas, ele entra e ele bagunça. E quantas pessoas que estão entrando, o inimigo está entrando na sua vida porque ele deixou brechas. Tem pessoas que amam pouco a Deus, pouco a obra de Deus. Tem pessoas que consideram mais o seu time de futebol, o seu clube de futebol, do que a sua igreja. Ele ama mais o seu time de futebol do que a Deus. A Deus ele tem uma devoção formal, mas toda a emoção, todo o sentimento dele está no time de futebol. Isso é um exemplo, é só um exemplo. Às vezes é o trabalho, às vezes é a procura pela fama, pelo dinheiro, ou pela fama, ou por ser importante. E são brechas que o diabo explora, porque ele sabe, ele conhece os sentimentos do homem, ele conhece a concupiscência, os desejos do ser humano. O diabo conhece.
Ele sabe que você tem concupiscência, tem desejos, tem ego, você é egoísta, ele sabe disso. E então ele procura de alguma forma, de alguma maneira, ele procura minar a sua vida. Quem sabe a sua família. Você veja o dia todo as suas crianças no videogame, nos desenhos animados e agora coisas muito mais elevadas. Tenha cuidado. Você está notando que os seus filhos estão ficando rebeldes? Que eles não querem mais saber da igreja? Que eles não querem saber mais de um hino, de louvar a Deus, de ir para a igreja, de participar da obra de Deus? Está notando? Você está se descuidando. Você deixou uma brecha. Você deixou uma brecha para o inimigo entrar. E se você fechou todas as brechas, agora você precisa se preparar para a estratégia dele. A estratégia dele. Porque o texto diz que ele está em derredor de nós, procurando a quem possa tragar. Ele está lá fora. Ele não está ao redor. Ele está lá fora do muro. Ele está lá fora porque você fechou todas as brechas e o anjo do Senhor acampa em redor de você e agora ele está lá fora, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E a Bíblia diz mais, o texto da Bíblia diz ainda alguma coisa mais. Diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Eu vou ler o texto, é melhor lendo. Diz o seguinte: sujeitai-vos a Deus, pois, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós estivermos escudados no Senhor, edificados no Senhor, com as nossas portas fechadas para Ele, nós podemos resisti-lo. Então a primeira estratégia dele é entrar por alguma cresta, por alguma brecha que nós deixamos. A segunda é a estratégia de nos atrair para alguma coisa. Ele está lá fora, mas ele está procurando nos atrair para alguma coisa. Feche as brechas e resista a ele. Resista às tentações. Você está vivendo uma vida boa, de repente aparece uma proposta para você ganhar muito mais, mas você vai sacrificar a sua família, você vai sacrificar a sua vida espiritual. Você está numa igreja, está num lugar, você está servindo a Deus, de repente aparece uma proposta para você ir embora para um lugar onde você deixará todo o seu trabalho. O diabo arma essas coisas. Tenha cuidado com as ofertas dele. Lembre-se que ele teve o atrevimento de oferecer os reinos deste mundo e a glória deles a Jesus Cristo, mas Jesus não quis. Jesus disse que ele não podia ser tentado e, portanto, ele não permitiu isto. É esta palavra que eu tenho para você nesse momento. Nesse vídeo curto eu não estou explorando muito para não alongar o vídeo, mas é importante. Até o próximo vídeo com mais uma mensagem, uma mensagem resumida, mas é uma mensagem. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, o seu negócio, seu trabalho, a sua pessoa. Deus te dê graça. É a nossa oração. Obrigado.